Bom, acho que foi, né? Então, né, vamos lá, a gente iniciar, né? A gente vai iniciar mais essa live do projeto For Bill, tá certo? Eu me chamo Matheus Bessa, sou integrante do projeto de formação inicial e continuada para o ensino de ciências e biologia, tá certo? O projeto For Bill, ele tem como uma de suas ações a realização dessas lives para contribuir no ensino, na formação de professores, né, estudantes de licenciatura, consequentemente contribuir para a melhora do ensino de ciências e biologia e também proporcionar a divulgação científica, tá certo? O projeto é coordenado pela professora Viviane Oliveira, que não pôde estar presente hoje conosco, certo? Então, para iniciar, eu gostaria de chamar assim, né, ele já está aqui entre a gente, o nosso convidado, palestrante de hoje, o biólogo Emar Moura. Ele é professor licenciado pela Unilab, possui experiência em educação ambiental e divulgação científica. Ambientalista, participa de pesquisas e resgates de fauna silvestre, direcionado especialmente para répteis e anfíbios da Caatinga. É ligado ao Laboratório de Ecologia e Evolução da Unilab e é um dos responsáveis pelo perfil de divulgação Ecosul, certo? Então, Emar, eu passo a palavra para você, certo? Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e boa palestra, espero que todos vocês aproveitem, certo? É com vocês. Vamos lá, gente. Então, eu vou segurar aqui o microfone porque é o que eu tenho agora. Eu cheguei de campo há pouco tempo e eu só tenho esse fone aqui, então vai ser ele mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo bem, primeiro de tudo? Todo mundo está me ouvindo, tranquilo? Tá, né? Tá dando para ouvir direito, né? Sim, mas para mim tá ok. Certo, vamos lá então. Gente, então, a palestra hoje é uma palestra bem simples, tá? Que eu trouxe para falar para vocês em relação à divulgação científica, né? Educação ambiental e trabalhos com fauna. E o que é que isso tem a ver com ensinar biologia, né? O que é que isso tem a ver com a gente estar ali dentro de uma temática, de um conteúdo dentro da biologia? E como é que isso pode ajudar a gente a ensinar de uma forma mais eficiente, a fazer os alunos terem um contato mais eficiente com a biologia em si, para que a gente consiga fazer os trabalhos com os conteúdos que a gente quer. Né? Deixa eu colocar aqui para poder apresentar. Então, o tema da nossa palestra é estudo de fauna silvestre, educação ambiental e pesquisa de campo como ferramenta de ensino da biologia, né, de ciências. E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pensa, normalmente a gente vê uma separação entre as duas coisas, entre o ensino e a pesquisa. Né? A gente vê uma separação entre esses dois temas, porém eles estão ligados e a eficiência de cada um vai estar ligada a ser trabalhado junto. Né? Então isso é muito importante. Né? A gente vê na, na fase inicial, ali no Fundamental 2, no ensino médio, a gente vê um ensino clássico, né? Um ensino onde você está ali trabalhando de uma forma clássica, com livros dentro da sala de aula, no máximo fazendo alguns desenhos, né? E eu acho que isso não é tão eficiente quanto era épocas atrás. Né? Hoje em dia a gente tem outros tipos de recursos. Né? Hoje em dia a interação ela domina praticamente toda a forma de ensinar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Conhecendo desde o início. Então vamos pegar um contexto, certo? Como que o homem pré-histórico ele conhecia os outros seres vivos nas eras passadas? Né? A gente tem aí as artes rupestres, né, que são um espelho, um exemplo de como que era anteriormente, né, do hábito das lutas, alimentação, organização e crenças. Né? A gente tem como presumir essas coisas
em épocas passadas, né? E aí o ser humano, ao conhecer o eu, ao se entender como indivíduo, né, ele começa a ter uma consciência do outro. Ele começa a aprender também com o outro, né? E ao se tornar um ser social, por sua vez, um ser civilizado, né, que age ali em sociedade, o homem rompe com o animal, né, tornando-se uma oposição a este no sentido de aperfeiçoamento. Então a gente vê que nas questões evolutivas, o homem sempre vem evoluindo na questão de aperfeiçoamento. Ele se aperfeiçoa em vários sentidos, né, em várias áreas, né? A gente tem aí a nossa plasticidade, né? O que é uma coisa que deve ser muito, muito, bastante explorada, tá bom? E vamos lá. Porém, com isso também vem uma parte que não é tão boa, né? Que é cada vez mais ele se distancia do ambiente natural e procura se aproximar daquilo que estabelece como sendo um padrão humano, né? Em oposição ao selvagem. Isso é um tanto perigoso e eu trago isso para nossa realidade de professores de ciências e biologia, que é o quê? A questão que hoje em dia, como que se pensa a humanidade? A humanidade se pensa como o ser humano e a natureza, como se fossem duas coisas diferentes, como se o ser humano ele dominasse a natureza, que a natureza fosse algo acessório, que o homem não pertencesse à natureza, mas sim dominasse a natureza, né? E isso que era o perigo, e isso que é a questão errada que nós temos que trabalhar justamente nessa questão do ensino da ciência, né? De fazer a ciência, de entender que o ser humano ele faz parte da natureza, ele depende da natureza e muitas coisas na natureza vai depender do posicionamento e das atitudes do ser humano. Então, por si só, nós já somos natureza, nós já estamos na natureza. Nós temos que compreender cada coisa que acontece com os olhos de quem faz parte que precisa, não com os olhos do ser humano, do padrão humano, de quem olha para a natureza como se não fosse parte dela, né? E hoje a gente vê os problemas ambientais justamente por essa falta desse aprendizado, dessa visão dentro da sociedade, né? Das diversas sociedades aí espalhadas pelo mundo, né? E isso é muito importante a gente ver, a gente reproduzir e a gente falar isso, ensinar essa questão, porque as gerações que nós ensinamos, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, essas gerações que estão aí aprendendo, estão nessa fase de aprendizado, ainda não são profissionais, apenas profissionais do ensino, estão ali naquele momento de plasticidade, naquele momento de aperfeiçoamento, naquele momento onde vai aprender a como me comportar, a como entender o que acontece. O que é a biologia? É o estudo da vida. Então a gente vai aprender o que acontece realmente em relação à vida, né, em relação a todos os pontos do meio ambiente, certo? Então é muito importante. O ensino de ciências aí, ele já está, no meu ver, em um patamar importantíssimo na concepção da nossa sociedade, né, como ser humano, tá? E aí isso foi muito perigoso, essa questão, isso que hoje em dia acontece muito, é muito perigoso, tá? Porque aí você vai ter essa questão do natural versus artificial, do doméstico versus selvagem, da cultura versus a natureza. A gente vê que muitas vezes a cultura ela tem traços que vão estar trazendo prejuízos para a natureza. E a gente ensinando biologia, ensinando ciências, a gente vai estar ali na raiz disso. Não é a questão de destruir culturas, não é a questão de desapropriar culturas, de fazer uma cultura ser vista de maus olhos. A questão não é essa. A questão é justamente fazer o contrário, entender aquela cultura e fazer as pessoas entenderem da onde que surgiu aquela cultura, como que é e o que é que isso vai interferir
até onde pode interferir, até onde realmente faz sentido, né? Então a gente tem que trabalhar várias questões aí sociais, tá? E a gente começa isso justamente na sala de aula, justamente sendo professores de ciências, tá? As ciências começam justamente aí, influenciando a questão social, que a questão social vai influenciar na questão ambiental, tá? Então a gente vê aí que está tudo interligado, certo? E aí a gente vem aí na questão da plasticidade, da questão do aprendizado, tá bom? O desenvolvimento mental, ele é um processo contínuo de construção de estruturas variáveis. Então, a sua construção ela vai depender de várias estruturas em que o indivíduo vai estar ali passando, vai estar ali aprendendo, vai estar ali reproduzindo, vai estar ali vivenciando, tá? Então, o desenrolar dos estágios de aprendizado, né, desenvolvimento mental, pode ser acelerado ou retardado, né? Dependendo justamente. Só um minuto, deixa eu só ver o que é isso aqui que tá fazendo no computador aqui. Não, deu certo. Pronto, voltando. Justamente essa questão de poder ser acelerado ou retardado de acordo com a vivência do indivíduo, a experiência do indivíduo, né? Então vai ter um espelhamento de comportamento. O que você aprende, você espelha, né? E aí isso vai de acordo com a sua evolução pessoal, né? Então, desse modo, cada explicação particular para um certo interesse há uma integração com a estrutura existente. Você vai associar a algo que já está na sua vida, que em primeiro momento é reconstruído e em seguida ultrapassado para uma dimensão mais ampla, acarretando o desenvolvimento mental. Então você vai ter a experiência, você vai ter ali o que você aprendeu, você vai ter ali o que você vivenciou. Depois isso vai ser reconstruído a partir do que já tem e você vai ter uma nova visão, você vai expandir essas questões de acordo com a sua experiência. E aí você vai para um patamar acima nesse quesito de desenvolvimento, tá bom? Então vamos tomar aqui como exemplo uma seguinte situação. Uma criança, ao representar uma casa, provavelmente o fará através dos aspectos que lhe chamam mais atenção ou aos quais esteja mais ligado emocionalmente. Tá? Então, o que acontece? Na concepção de Piaget, que eu trouxe aqui como exemplo, essa é a forma como a criança constitui o objeto nesse momento, naquele tipo de conhecimento que ela tem, aquela vivência que ela está tendo até aquele momento, o que ela aprendeu até ali, é o que ela tem de espelho, né? Então ela vai reconstruir aquilo da maneira como ela enxerga. Futuramente, ela pode vir a constituí-lo de outras formas. Então aquela mesma coisa, futuramente, né, em escalas mais para frente, progressivas, ela vai ter, pode ser que ela tenha, pode ser que não tenha também, mas geralmente é o que acontece, constituir aquilo, aquele aprendizado, aquilo que entendeu, de uma forma mais ampla, de uma forma mais específica, mais aprofundada, de outro estilo, outra forma, outro modo de ver a mesma coisa, né? Então isso vai de acordo com as experiências vivenciadas. Por isso que essa questão ambiental dentro do ensino de ciências e biologia é muito importante, porque a gente vai trazer o cotidiano, a gente vai trazer o que acontece realmente, a gente vai trazer a interação para a pessoa vivenciar aquilo que ela está aprendendo. Ela vai aprender a partir do momento que ela está fazendo, né? Então é uma maneira mais eficiente, uma maneira melhor de espelhamento, né? Então ela vai aprender aquilo de forma não dedutiva, mas de forma eficiente, de forma ali ativa, né? Então por isso que a experiência ela é um pilar muito importante na questão da educação ambiental, na questão da divulgação científica, da popularização científica. Isso é muito importante. Dar às pessoas as ferramentas para que elas tenham contato com a natureza e recuperem a ideia de que nós somos parte da natureza. E por isso a gente tem que entender.
a gente tem que entender vários aspectos da sociedade para poder viver na sociedade, né? Aspectos de lei, aspectos de trabalho, aspectos de direitos, porque a gente vive ali, a gente precisa viver ali. Então a gente aprende a fazer isso porque nós precisamos, nós fazemos parte. Então a gente tem que fazer a mesma coisa na questão ambiental, e isso começa justamente no ensino, certo? Porque é isso que vai moldar as pessoas, isso que a gente vai estar dando os primeiros passos, as primeiras ferramentas para as pessoas que vão compor a sociedade, que vão estar trabalhando na sociedade, certo? Por isso que a experiência, lembrem sempre que a interação e a experiência é um ponto principal na questão do ensino de ciências, de entender ciências, tá? A gente entende ciências para explicar ciências, para viver ciências, para estar ali podendo, depois disso, proteger o que a ciência estuda, tá bom? Gente, alguma dúvida até aqui? Eu não estou podendo ver os comentários, mas tem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma coisa? Não, irmão, por enquanto tá tranquilo, viu? Acho que o pessoal tá conseguindo assimilar bem. Pode continuar. Alguma coisa, Matheus? Não, não, pode continuar. Né? Então vamos lá. Então vamos na questão do ensino de biologia, né? Eu coloquei 4 pilares que a gente precisa compreender, né? Que a gente tem que entender para depois a gente poder juntar as questões ambientais, para a gente juntar a questão da educação ambiental, do resgate de fauna, do trabalho com fauna, como uma ferramenta a juntar isso ao ensino propriamente dito, a forma de lecionar ciências e biologia, a mostrar isso para as pessoas, a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona. Então, eu coloquei 4 pilares aqui que eu acho que são interessantes para isso. O primeiro pilar são as perguntas que o docente precisa fazer, que nós, professores, temos que fazer antes dos nossos planos, durante os nossos planos de aula, durante nossas aulas, nosso conteúdo programático, durante todo o trabalho com os alunos, nós temos que nos fazer essas perguntas recorrentemente, para a gente conseguir corrigir algumas coisas. Então, como que ciências, como que a biologia está sendo ensinada? Como que realmente eu estou ensinando a biologia? Eu estou pegando da forma clássica, eu estou tirando do livro e estou desenvolvendo conhecimento a partir da forma teórica? Como é que eu estou fazendo? Eu estou utilizando alguma metodologia? Qual é a metodologia que eu estou utilizando? Essa metodologia, os alunos estão ali comigo, eles estão podendo fazer as coisas de uma maneira eficiente, e isso vai trazer um feedback deles para mim? Ou eu só estou colocando conhecimento, colocando ali fundamentos, colocando ali conteúdos, colocando ali informações que eu não sei se ali a cesta dos alunos está pegando todo aquele material. Então, é muito importante a gente entender os métodos, a gente diversificar os métodos, né, fazer diversos tipos de métodos, ver qual que a turma vai representar um retorno melhor, né? E aí, outra coisa, os objetivos da aula. Quais são os objetivos que eu tenho com essa aula? Quais são os objetivos reais que eu tenho com esse assunto? A gente tem, na questão de ser professores, muitas vezes a gente tem um tempo para dar aquele conteúdo, a gente tem um tanto de conteúdo, mas a gente pega as partes mais importantes, a gente interliga as partes mais importantes, né? As partes mais cotidianas, as partes mais primordiais, e explica as outras, mas deixa essas partes mais aprofundadas, que são as partes que realmente vão ser utilizadas pelos alunos durante a vida deles. Então, qual é realmente o objetivo que eu quero fazer, né? Qual o grau de interação? Justamente isso. Qual é o feedback que eu tenho? Eu conheço a minha turma, eu conheço como que eles fazem as coisas, para que eu possa colocar algo que eles trabalhem naquilo. Importante você se perguntar isso. Quais as suas
compreensões e expectativas para o uso de algo diferente. Você se acha preparado para usar alguma coisa diferente? Você consegue modificar as metodologias? Você utiliza mais de uma? Você consegue atingir aquele objetivo junto com os alunos? Ou não? Qual é a tua compreensão acerca daquele conteúdo? Você domina aquele conteúdo? Porque tem professores de ciências que não dominam todos os conteúdos de ciências. Como a gente vê aquela questão. Ah, você é biólogo. Qual é o nome dessa planta? Qual é o nome desse bicho? Para que serve isso? Para que serve aquilo? Mas qual é o nome dessa bactéria? Isso quer dizer que só por você ser biólogo você vai saber de tudo da biologia? Não. Né? É o que a gente mais acontece, é o que mais vem para a gente essa questão. Né? O que é isso, o que é aquilo, por que isso, por que aquilo? Só que nós temos nossas áreas. Né? Os biólogos têm as suas áreas de atuação, suas áreas de especialização. Os professores, eles estudam para poder ensinar a biologia, só que, obviamente, eles têm mais facilidades em alguns assuntos do que em outros. E por isso que a formação continuada ela é muito importante. Por isso que a formação continuada ela vem como um método de você acrescentar para você uma maneira nova de ensinar aquele assunto ou aquele domínio. Né? Então isso é muito importante, tá? A tua compreensão ela é muito importante. Metodologia. As tecnologias, nós estamos na era das tecnologias, então é imprescindível que a ciência ela esteja junta com a tecnologia para poder chegar até as pessoas. Você não vai conseguir chegar até as pessoas sem a tecnologia hoje em dia. Você não consegue. Você não consegue mostrar a ciência sem a tecnologia, seja por foto, seja por vídeo, seja por filme, seja por laboratórios. Você vai precisar utilizar para os seus alunos conseguirem construir um conhecimento acerca daquilo, eles precisam fazer e repetir e estar com a mão na massa, para que eles consigam fazer aquilo de forma eficiente, para que eles entendam o que eles estão fazendo, porque a primeira vez que eles fazem, eles estão fazendo porque precisam fazer. A segunda vez, eles fazem por quê? A segunda vez, eles fazem porque eles estão começando a compreender o que é aquilo. Na terceira vez, eles fazem porque eles sabem o que é aquilo e o porquê que eles estão fazendo. Tem um objetivo. Então, eles vão construindo conhecimento a partir do que você dá para eles de ferramentas para fazer aquilo, para entender aquele conteúdo, né? Então, é muito mais fácil você estar ali fazendo para você aprender do que você estar ali vendo uma teoria, né, aprendendo na base da teoria, mas você não tem a prática para botar aquilo ali em xeque, na verdade, tá? Então a tecnologia é uma coisa que nós precisamos utilizar 100% das vezes, tá bom? Quando nós não conseguimos, mas Emma, eu trabalho numa escola que não tem nem data show, não tem laboratório de informática, como que você quer que eu faça? Hoje, a gente pode pensar em maneiras diferentes de fazer as coisas. Né? A gente tem que realmente olhar para as realidades. Então a gente tem que se adaptar. O professor nada mais é do que um ser adaptável às condições, para que a gente consiga realmente fazer as nossas crianças e jovens aprenderem alguma coisa, né? Então hoje em dia praticamente todo mundo tem um celular. Então você tem aplicativos, você tem vídeos, você tem tudo que você pode fazer no celular. Então usa a tecnologia do celular, mas não deixa de utilizar a experiência do teu aluno para fazer ele aprender, tá bom? Então, materiais extras, roda de conversa, aula de campo é imprescindível. Sempre que puder, acrescente aula de campo na sua metodologia, porque a aula de campo vai nortear até o teu aluno, né, muitas vezes, aonde ele quer trabalhar, com o que ele quer trabalhar. Muitas vezes o aluno gosta muito de biologia, mas ele não sabe o que fazer. Você leva ele a campo, ele descobre um mundo completamente novo. E daqui a uns anos ele vira um pesquisador que está trazendo muitos frutos para a ciência do país. Né? Então, aulas de campo, elas servem tanto para a experiência, como elas servem como auxílio, para explicar alguma coisa que está acontecendo,
né? Enfim, é uma ferramenta muito boa, tá? E também é um norteador. Para aluno, é um norteador dentro da biologia, obviamente. Claro que nem todo mundo vai querer biologia, mas você pode ter aí um norte para muitas pessoas, tá? Pesquisa. A pesquisa ela tem uma finalidade, né? As pesquisas, elas têm uma finalidade, que é uma finalidade para que você consiga ter o entendimento do que é alguma coisa, do porquê que aquilo acontece, qual a influência daquilo na vida humana, qual a influência daquilo na vida animal, qual a influência daquilo na vida do ecossistema, no meio ambiente. Então, todas as questões ambientais estão ligadas à pesquisa, né? Então, vale a pena? Vale muito a pena eu encaixar o meu conteúdo em uma aula de campo, onde eu vou estar mostrando aos meus alunos que, para entender ciência, você pode fazer uma pesquisa. Você pode estar ali trabalhando com pesquisa e aprendendo sobre aquilo, né? Você pode ali estar trabalhando sobre ecossistemas e você ir a campo e você ver diversos habitats, diversos ecossistemas diferentes e você entender ali como que isso funciona. E eu estou ali aprendendo o meu conteúdo, só que eu estou aprendendo de forma prática. E ainda estou pesquisando, ainda estou vendo ali realmente na vida real como que está acontecendo, né? Então é muito importante, tá certo? Você pode sim trabalhar isso nas suas aulas, pode e deve, na verdade. Então, a interação ela é muito importante, né, para a questão do aprendizado, né, para a questão de você entender o que é conservação, entender o que é preservação, entender como que eu vou fazer isso, né, como que a biologia trabalha isso, como é que a biologia vê isso, como é que eu vou enxergar isso, eu como pessoa, como é que eu vou enxergar o que é um ecossistema, para que serve o ecossistema, né? Então isso tudo vai estar dentro, tá certo? E isso vai refletir justamente nas atitudes, vai refletir na sociedade. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não, Imar, sem dúvidas no chat, viu? Deixa eu tirar aqui que eu acho que eu não tô. Deixa eu só ver uma coisa que eu acho que eu não tô escutando vocês. Alguém pode. Matheus, fala aí comigo, por favor. Foi. Ah, tá dando Escutou? para me ouvir direito, né? Tô ouvindo. Sim, sim. Eu estou ouvindo perfeitamente você. Pronto, tem alguma dúvida, gente, até aqui? Por enquanto no chat não apareceu nada não, mas se alguém quiser falar, pode falar, viu, gente? Sinta-se à vontade. Mas no chat ninguém levantou a mão não, viu? Pode continuar. Certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Concepções de ensino, né? Nós temos várias concepções de ensino, porém eu trouxe para vocês a que eu utilizo, a que eu acho mais importante. E aí cabe a vocês verem realmente qual concepção de ensino vocês vão preferir. Mas eu acho que a comportamentalista ela é a mais importante, porque ela vai estar ali interagindo realmente ali com o indivíduo, né? Então, a experiência planejada é base do conhecimento. Tem orientação empirista. O comportamento é um objeto de estudo que não pede método hipotético dedutivo. É estruturado indutivamente através da experiência. Então, para você ter esse reflexo comportamental, para que você tenha uma experiência planejada, você tem que ter uma metodologia de ensino. Qual que vai ser o meu método de ensino? Eu vou levar a campo? Eu vou levar no laboratório? Vai ser laboratório e sala de aula? Vai ser o campo e depois eu levo para o laboratório? Como que eu vou fazer eles fazerem as atividades utilizando as coisas que a gente está vendo dentro do capítulo? Como que eu vou fazer isso? Como que eles podem estar manipulando essas questões a ponto deles entenderem realmente o que é aquilo, porque eles estão mexendo com aquilo, né? Então a gente tem que ver todas essas questões. Então eu acho que é a mais importante nesse quesito
de aprendizado, tá? E a ciência está aí. A ciência, ela é no teste, né? A ciência, ela é colocada à prova. A gente prova, a gente tem as hipóteses, né? Que a gente vai testar as nossas hipóteses para ver se vai corroborar ou não, se vai dar certo ou não. E aí a gente vai ver o porquê que não dá certo. E aí a gente vê as explicações disso. A ciência basicamente, ela funciona basicamente dessa maneira, né? A gente vai ampliando mais esse espectro. E aí o ensino da biologia, juntamente com animais, juntamente com mostrar os animais dentro dos seus habitats naturais, como que eles se comportam, eu vou entender o porquê que no livro está explicando daquela forma. E eu vou ter a minha visão própria de entender como é que aquele ecossistema funciona. E de uma maneira crítica, no meu ensino, eu vou estar ali comparando e realmente tendo, no fim, uma construção de entender realmente o que é de fato aquilo ali, tá bom? Então a gente tem que trabalhar essas questões aí em forma conjunta, certo? Por exemplo, essa foto, né? Essa foto ela remete a um momento muito interessante. Eu ainda estava na graduação, um momento muito interessante, que são os fóruns que são feitos na Unilab, né, por grupos de pesquisa. No caso aqui foi do professor Jober, né? Ele aqui, o professor Jober, que ele tem um laboratório de ecologia, da qual eu sou membro, né? E aqui a gente fez um fórum pegando várias áreas do conhecimento para fazer divulgação, para fazer popularização, para explicar e mostrar ali na prática para as pessoas, para dar a oportunidade das pessoas estarem interagindo com aquilo, para que sim a gente conseguisse construir um conhecimento sobre aquilo para aquelas pessoas que estavam ali no fórum, né? E muitos dos alunos aprenderam dessa forma, né? E utilizam disso até hoje. Muitos professores utilizam as mesmas metodologias até hoje, tá? Então é muito importante esse tipo de atividade. Educação ambiental. Aqui está também uma palestra minha com o animal, né, com serpente, e é uma palestra onde eu dei a oportunidade desses alunos em um ambiente controlado, né, de poder interagir com o animal, não entender o animal daquela forma teórica, mas entender o animal vendo o animal vivo, vendo como que o animal se comporta, para as pessoas tirarem suas próprias conclusões de como aquela biologia ela favorece o animal, de como que é o conhecimento biológico, como que é a anatomia daquele animal, por que é daquela maneira. E eu mostro com o animal utilizando aquela anatomia. Então a pessoa constrói o próprio conhecimento daquela biologia específica a partir disso, né? E aí a gente vai pegando ponto por ponto dessa maneira, né? E aí essa divulgação ela foi dentro de um contexto que já estava sendo trabalhado pelos professores desses alunos. O que é que isso quer dizer? Que o contexto era falar sobre répteis, era falar sobre o grupo que a serpente que está aí na foto pertence. Então, nada melhor do que falar a teoria sobre esse grupo, entender o grupo, vendo um membro do grupo se movimentando, vendo o próprio animal, né? Então, a gente trabalha a educação ambiental, a educação com fauna, né? Claro que, obviamente, com todas as legalizações, com todas as formas legais, né? A gente trabalha dentro do contexto do ensino da biologia daquela turma, tá? Nunca fugindo do contexto, sempre aprofundando o que os alunos já sabiam, tá certo? Então, a palavra-chave disso, a palavra-chave da educação ambiental, de trabalhar com fauna em relação ao ensino, é justamente a interação, tá bom? Continuando aqui, trouxe para vocês mais fotos. Então, aqui a gente tem a foto de toda a equipe, né, aqui em cima, de toda a equipe que trabalhou na divulgação científica, cada um ficou responsável por um assunto, por estar fazendo algo. Então, ali é a equipe, né? E aí as outras fotos são das coisas acontecendo realmente, né? Tem uma foto minha aí que eu fui para uma escola que só tinha a sala de aula, ela não tinha um microscópio. Esse microscópio nós levamos para que eles pudessem ter o contato, a oportunidade de mexer com
um instrumento que é utilizado na ciência, né? Eles nunca tinham utilizado isso antes, então a gente dá a oportunidade, a partir dali, eles sabem o que é e para que serve, né? E aí eu também levei uma caranguejeira, né? Não dá para ver por causa da minha mão, mas está no meu braço, uma caranguejeira porque eles estavam falando sobre invertebrados. A aula de ciências deles, como não tem laboratório, não tinha dinheiro para ir para campo, então eles tinham aulas somente pelo livro. O que o livro dizia é o que eles achavam que estava correto. Então eu levei o animal para que eles pudessem ver e comparar o que o livro dizia com o que realmente acontece, né? Então eles tiveram a oportunidade de interagir com o bicho, de interagir com as informações que eles já sabiam, tá bom? Então é muito importante. Outra coisa, o contexto religioso. A missão do professor nunca vai ser entrar em debate com o sistema religioso, com a crença religiosa de ninguém, tá? Por exemplo, dentro da minha área tem um fator crucial, importantíssimo, que é um problema para a gente. Eu sou herpetólogo, eu sou especialista em serpentes. Serpentes são muito mal vistas pela religião cristã. Muitas pessoas interpretam de uma maneira equivocada as escrituras cristãs, né, a Bíblia, e simplesmente matam os animais, as serpentes, constantemente por causa desse tipo de coisa, sem compreender a questão da biologia, a questão do ambiente, a questão dos animais. Então, a gente vai lá e vai entrar em briga? Não. A gente vai lá e vai tentar mostrar todas as metodologias que podem ser modificadas. A gente vai lá e vai mostrar para eles o porquê que aquele animal ele é importante. O porquê que aquele animal ele ainda hoje é vivo. Ele não está extinto, ele está vivo, está no ambiente, ele desempenha um papel. Ele faz alguma coisa no ambiente que deixa o ambiente saudável. E a gente vai e trabalha essas questões com as pessoas. Tá? Então, a questão do professor de ciências e biologia nunca é entrar em debate com o criacionismo, nunca é entrar em debate com a questão cultural, a questão religiosa. Não é essa a função do professor. A função do professor é mostrar como a ciência está sendo estudada. É mostrar o que a ciência diz, é explicar a maneira como nós estamos enxergando aquilo que a ciência vem estudando. Essa é a função, tá bom? Vamos lá. O resgate de fauna. O resgate de fauna, ele entra, né, com uma questão de educação ambiental, mostrando que nós precisamos fazer conservação e preservação. Se nós não conservarmos, não protegermos os animais, os ambientes vão se destruir e a gente vai ser destruído juntamente com eles. Vai ter mais doenças? Vai ter mais doenças. Enfim, a gente tem vários pontos, né? Se a gente fosse conversar sobre isso, ia demorar muito tempo, mas a gente tem vários pontos em relação a isso. Então, a importância ecológica tem que ser trabalhada aí. Dentro do ensino de ciências, a gente tem como 90% do tempo a gente falando sobre a importância ecológica, a gente falando a importância de saber onde o ser humano está e por que o ser humano está ali, onde o animal está e por que o animal está ali, onde a natureza está e como ela está, né? A conservação dos biomas, o que é que isso vai influenciar na sociedade humana e o que é que a gente está influenciando nos animais, né? Que o ser humano ele não é o único no planeta Terra, então a gente precisa trabalhar em conjunto, tá certo? Então, tudo isso a gente começa ensinando biologia, a essência da biologia, mostrando os bichos, mostrando os habitats e mostrando a importância e dando a chance dos alunos terem suas próprias experiências. Tá bom? Então, a importância de intercalar o assunto do cotidiano, né? Importância da capacitação sobre assuntos mais específicos dentro dos conteúdos programáticos da formação do professor. Então, o professor ele sai sabendo ensinar ciências, ele sai entendendo ciências, porém, ele vai se especializar, ele vai fazer cursos dentro de áreas que ele não domina muito, para que ele passe a dominar e possa explicar de uma maneira melhor, possa criar metodologias para ensinar aquilo.
Então, a formação continuada, ela vem como essa ferramenta, tá certo? De especialização, de melhoria, de aperfeiçoamento do que o professor sabe dentro das ciências, para que assim ele possa passar adiante, tá certo? Então, o currículo, ele conta, tá? Quanto mais o professor for ligado a campo, ou pelo menos a assuntos extras ao que está programado ali para ele ensinar no conteúdo que ele vai trabalhar com as turmas, mais ferramentas o aluno vai ter, né? Então, o professor fazer uma formação continuada, fazer uma especialização, fazer um curso, né? Isso tudo vai agregar metodologias, agregar vivências, agregar mais conhecimento, dar ênfase para o professor e ele vai espelhar isso no aluno, o aluno vai fazer igual e vai ter uma construção do conhecimento. Beleza? O senso crítico comparativo da sala de aula e campo. Então, sempre que possível, você pode estar comparando a sala de aula e o campo, né? Então, você pode comparar como que você aprende em sala de aula, até onde eu posso aprender em sala de aula, onde eu posso levar a campo nisso, onde o campo vai entrar aqui que vai me ajudar a mostrar essa questão aqui melhor, entendeu? Então, esse senso crítico de poder sempre estar fazendo perguntas em cima da programação é muito importante para você que vai querer ensinar ciências, certo? Eu acho que é imprescindível, mas é muito importante no geral, tá? Mão na massa, é o que eu mais venho dizendo aqui na palestra. A mão na massa, ela vai te dar 50% do caminho andado, tá? Os alunos precisam de experiência. Nós hoje não temos alunos com experiência. Nós não temos a maioria dos alunos com um currículo bom. Nós não temos a maioria dos alunos com uma carga, né, com a bagagem favorável a eles. Nós não temos, tá? A gente começa a ter, e ainda assim é pouco, porque não é todos da turma, na graduação. E ainda assim a gente tem ali um currículo pouco. Então você precisa utilizar de aumentar as experiências do seu aluno, porque ele vai construir o conhecimento com a tua ajuda, mas precisa da experiência para ele poder estar ali comparando as coisas, para ele poder saber o que está fazendo, tá bom? Então eu acho isso muito importante em você estar ensinando ciências, certo? E isso também pode ser feito com fauna, desde que você tenha essa condição de fazer, tá bom? Incentive a pesquisa, sempre está ligada a qualquer método de aprendizado. Então, cabe a nós, professores, incentivar a pesquisa, incentivar o senso crítico, incentivar as perguntas nos nossos alunos acerca de biologia. A biologia, ela tem muitos detalhes. Então, para você entender, para depois você conseguir começar a proteger, a preservar, você precisa passar por vários degraizinhos. Daí o professor tem a função de incentivar isso no aluno, certo? E aí eu trouxe duas coisas para refletir. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora, tá? Schopenhauer, né, no livro Parerga e Paralipomena, né, afirma que a única alegria da ovelha é quando o lobo come adulado. E ainda Schopenhauer afirma que quando eu olho um acidente e tenho interesse, eu quero o acidente separado. Mas se fosse a minha realidade, seria diferente. Dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto de ensino de ciências, dentro do nosso contexto aqui, o que é que vocês entendem com essa frase? O que é que vocês entendem com isso? Falem aí para mim, o que é que vocês entendem? Como que vocês fazem uma alusão à nossa realidade, ao ensino de biologia, de ciências, nessa frase? Eu vou ver aqui o... Vamos lá. Nicola, Pode ligar o pode áudio. falar, tá? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Qual a alusão que Nicola, vocês eu tinham? vi que
O Nicolas tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar ou se foi engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no... E aí, gente, vocês não têm nenhuma alusão ao que eu falei, às frases? O que vocês pensam sobre essa frase? Levando para o contexto de ensinar biologia, já já a gente responde as perguntas. Levando para o contexto de ensinar biologia, o contexto de ser professor, de ciências principalmente. Bom, se ninguém vai falar, eu vou já dar uma faladinha aqui, né, em relação a isso. Né? Quando eu olho um acidente e tenho interesse, eu quero o acidente separado, mas se fosse minha realidade seria diferente. Então o ser humano ele tem uma grande tolerância a ver o sofrimento alheio. Ele tem uma grande tolerância em ver os problemas alheio, desde que não seja comigo. Eu tolero, eu vejo, eu até sinto pena, mas não é comigo, ainda bem. Na questão, no contexto, na alusão para o ensino de ciências, para ser professor, a gente pensa, eu estou ali dando ao aluno o que ele precisa, ou eu estou ali fazendo o que eu tenho que fazer e pronto. Se fosse a minha realidade, se fosse eu no lugar dele, eu estaria aprendendo, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, foi explicado, eu entendi isso aqui, ou eu só peguei o conteúdo, joguei o conteúdo, dei informação, vou cobrar depois? O meu aluno, ele está voando ou ele realmente está ali entendendo isso que eu passei? Esses meus slides, eles falaram por si mesmo ou eu precisava explicar mais? Eu estou me colocando na posição de aluno, como professor, eu estou mostrando ao aluno o que ele precisa? Ou eu só estou fazendo o papel de professor de passar conhecimento? Isso é muito importante, tá, gente? Isso é muito, muito importante mesmo, tá bom? E a segunda frase é um segredo da vida, né, que eu vi uma palestra, achei muito interessante, e como também na vida acadêmica, que é vaca não dá leite. As pessoas acham que a vaca dá leite, mas a vaca não dá leite. A gente tem que tirar o leite da vaca. As pessoas acham que a vaca dá leite, mas a gente tem que acordar cedo, entrar lá no curral, amarrar a vaca, amarrar os pés da vaca para não levar uma pancada, ir lá e retirar o leite nas tetas da vaca, né? Ordenhar o leite. A gente precisa de processos na vida, a gente precisa de processos para construir o conhecimento. A gente tem que tirar essa visão medíocre do ensino, que é somente você passar um conhecimento, você dizer uma coisa sem provar e sem mostrar os processos que vão dar aquele final. Que é justamente isso da frase. A gente vai retirar o leite. A vaca não vai dar o leite sozinha. A gente vai retirar o leite. A gente precisa de processos para construir o objeto final que a gente quer, que é o leite, né? Então isso vale muito para a nossa vida acadêmica, a vida como professor, a vida como aluno, tá bom? Então eu trouxe isso para vocês refletirem. E agora eu vou... É isso que eu trouxe para vocês, tá certo? E agora eu vou tirar aqui a apresentação e a gente vai conversar um pouquinho, tá? Nossa, bem legal, Imar, a sua palestra, com essas reflexões no final, né? Realmente, às vezes a gente fala muito sobre transformações na educação, sobre melhorar o ensino, mas nem tudo é um passo de mágica, né? Nem tudo é aquela Exatamente. frase, querer não é poder, então a gente precisa realmente correr atrás para fazer com que as coisas aconteçam, né? Tipo,
são resultados. sim. Os resultados, para serem alcançados, realmente precisam de um processo para poder alcançá-los, né? Sim, e na biologia, Matheus, e na biologia, na ciência, a gente tem que ver justamente isso, que a gente entende os processos, né? A gente vai construir um conhecimento a partir disso. Então, essa frase que eu utilizei da palestra, né, é justamente remetendo à biologia em si. Como que ela é ensinada hoje em dia? O conteúdo é passado e você vai aprender ou não. Você não experimenta, né? E é o que a gente quer fazer essa mudança, né? Para entender os processos. Na biologia hoje em dia se ensina vaca da leite, mas não ensina os processos, não ensina como, não ensina o porquê, o que é que eu preciso, né? Então isso que é muito importante. Vamos para as perguntas, né? Sim. A Marciara Souza, ela perguntou assim: nós passamos quase, acredito que sejam 2 anos, em ensino remoto. Para você, como escolher ou alinhar os conteúdos para o término do ano letivo e para o próximo ano dentro do ensino de ciências? Então, o que acontece? A gente realmente está saindo agora, engateando para sair desse momento complicado, né, que é o momento de fazer as coisas remotamente. A gente tem plena consciência de que não é o melhor método de prender a atenção dos alunos, eles não vão conseguir experimentar as coisas, né? Muitos alunos deixam lá e saem, às vezes, muitos alunos não entendem nada, né? Só querem sair da frente do computador, do celular. Mas a questão é essa, ao momento de ir presencial, quando a gente sair desse engateamento e conseguir presencial realmente, a gente tentar fazer uma experimentação de tudo aquilo que a gente viu, né? De uma maneira de pegar, o remoto foi a minha maneira teórica, deixa eu fazer a maneira prática aqui no presencial. Eu acho que é a maneira mais eficiente, tá? Para a gente conseguir alinhar o conteúdo de uma maneira eficiente, porque a gente não pode segurar naquilo que foi no remoto. Então, a revisão ela tem que vir de forma prática, né? De uma forma não teórica, de uma forma prática, para que a gente possa ter realmente, esse capítulo aqui do livro que eu dei no remoto, eles agora entenderam, entende? Então, é mais ou menos assim. É assim que eu vou fazer, que eu naturalmente faço, né? E agora está voltando às aulas presenciais, teve um tempo híbrido, então assim que a gente vai fazendo, tá bom? E fora que eu acho, como é uma situação totalmente nova, bem atípica de tudo que a gente viveu, eu acho que vai ser muito de compartilhamento de experiências entre as pessoas, de como que elas vão fazer para esse retorno, né? Vai ser realmente uma construção, porque antes nós não tínhamos, pelo menos não me recordo de termos vivenciado um momento parecido com esse, para, tipo assim, a gente pensar, vamos aplicar determinada forma como foi da outra vez. Então, eu acho que Sim, tudo agora tudo vai ser construído a partir das vivências que forem sendo tomadas, né? E, inclusive, até uma forma também de poder possibilitar aos professores do ensino básico, né? uhum, Suscitar neles esse ser pesquisador, porque às vezes acho que é um pouco deixado de lado essa visão do professor de ensino básico como um professor que um ele também possível pode ser um pesquisador, que ele um vai gerar. possível pesquisador, exatamente. É justamente isso que a gente tem que tirar a ideia. Pois exatamente. Pois é, gerar essa construção mesmo porque a gente sabe que a sala de aula é um local muito rico na construção de conhecimento, né, sobre o fazer docente. Então, eu acho que talvez um momento até propício para poder é, impulsionar cada vez mais essa produção docente desses professores que atuam no ensino básico, né, que às vezes estão um pouco deixados de lado nessa Sim. questão pesquisador.
Sim, com A, certeza. a, a Marciara mandou outra pergunta. Eu acho que tu respondeu um pouco, mas acho que tu pode falar um pouco mais sobre, sabendo se vocês, né, o Colab, acredito, ou até mesmo você na sua atuação profissional enquanto professor, na verdade é Colab, né, porque você enquanto professor você trabalha em sala de aula, né, na escola. É. Mas ela perguntou se vocês fazem trabalhos em loco, né, nas escolas. Tu pode falar um pouco sobre as ações de extensão do grupo de vocês? Pronto, então, é justamente isso que eu ia falar. Aí você tem, dentro da universidade, uma coisa muito importante que é a extensão. A extensão ela é um braço, né, um braço da universidade, um braço da pesquisa, né? A extensão ela vem trabalhar com a comunidade, ela vem trabalhar com realmente um feedback. Então, o que acontece? A extensão, a gente trabalha na Ecolab com a divulgação científica. Então, a gente leva divulgação e popularização, né? As duas coisas. Mas a gente leva isso para as escolas do maciço de Baturité. Então, a gente já foi em diversas escolas do maciço de Baturité e ainda vai continuar indo, né? Para mostrar várias áreas da biologia, para mostrar também como que dentro da universidade é estudado ciências. Como que é a biologia da universidade? O que é que eu vou ver na biologia da universidade? Se eu for para a biologia da universidade, o que é que eu vou ver? Né? Como que é feita a pesquisa dentro da universidade? Todo mundo fala que na universidade, na UFC, na Unilab, na UES, eles pesquisam isso e aquilo outro. Mas como que realmente isso acontece? Como é que é feito? A gente, os grupos de pesquisa, vamos até as escolas e mostramos aos alunos, de acordo também com o que eles estão aprendendo no momento, as questões da biologia, né, dentro do contexto deles. E aí a gente mostra como que é estudado, o que é que realmente é, como que a ciência estuda aquilo, e a gente mostra como que na universidade a gente estuda aquilo. Então, sim, a gente faz trabalho dentro das escolas, com várias turmas, de acordo com o que eles estão aprendendo, a gente vai como maneira de aprofundar o que eles estão vendo, dando sempre a chance de interação, entendeu? Então, o principal é isso, a interação. Sim. E eu, infelizmente, não são todas, assim, o pessoal do Maciço, que é onde está instalada a universidade, tem essa oportunidade mais direta, né? Então, assim, Uhum. as cidades, as escolas que vivem em torno das universidades, elas realmente têm esse privilégio, digamos assim, de poder ter um contato mais direto com a universidade, ter contato com essas atividades de extensão. E até uma importância da Unilab para cá, né, a importância da interiorização do ensino superior, que também, de alguma forma, ajuda na educação básica, né? Eu vou só aproveitar que a Cristiana parte um pouco para a gente também do Forbio, já que, né, ela perguntou sobre o trabalho nas escolas, a gente do Forbio também, uma das atividades que a gente também realiza quando algumas escolas nos convidam, a gente participa, vai fazer algum momento com os alunos para trabalhar esses assuntos mais não tão específicos da educação básica, mas que são mais específicos na questão da academia, né? Sim, Mas que a gente tenta trazer para os alunos, por exemplo, uma escola uma vez chamou a gente para poder participar de uma feira que eles estavam realizando, uma feira de ciências, e eles quiseram fazer uma dinâmica sobre a construção de herbário e tal, e eles nos convidaram. Por mais que a gente não trabalhe com botânica em si, né? Mas a gente pôde levar um pouco sobre esse conhecimento através da nossa formação sobre o ensino de botânica e tudo mais, né? Então, assim, é uma boa oportunidade realmente, né? Ainda mais agora que está no período remoto, que a gente consegue abranger, né, muitos campos. E a Márcia perguntou em relação a como conseguir o contato. É,
Eimar, coloca no chat, por exemplo, o arroba do teu grupo, o Ecolab, né? Sim, sim. Tem o Forbio também, que a gente faz parceria. Os projetos da Unilab como um todo, eu acredito que fazem parceria com as escolas, então a gente vai ter o Interzoa, se você pesquisar também no Instagram, o Bioveg, Bioveg Unilab, o AS, que é a alimentação saudável, Neuroliga, né? O próprio Forbio. Então, assim, são vários projetos da Unilab que você entrando em contato com a gente, né? A gente pode fazer, sim, esse auxílio, esse trabalho com vocês. Até porque alguns são exatamente de extensão e outros também têm o seu ramo de extensão dentro do grupo, né? Sim. Então, assim, é só entrar em contato que dá certo. Então, alguns funcionam por agendamento, outros a gente articula que dá certo, tá? Uhum. O Hemorgenes mandou uma pergunta assim, ó. A BNCC recomenda uma nova forma de ensinar focados em temas atuais e transdisciplinar. Como os professores de biologia estão preparados para abordar temas como educação sexual, ambiental e outros. Então, essa questão é uma questão interessante, mas, a meu ver, né, pessoalmente, e a um olhar, né, no ambiente que eu trabalho, né, é uma questão delicada, certo? Eu acho muito importante, né, esse foco, tá bom? Acho bastante importante, né? A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade é muito importante. Porém, o que acontece? A gente tem que entender até onde a gente pode chegar, né? Como é que o professor de biologia ele vai trabalhar a questão da educação sexual? Você vai trabalhar a questão dos sistemas reprodutivos, a questão ali da gestação, todas aquelas questões reprodutivas, você pode trabalhar aquilo ali e aprofundar na questão da educação sexual em relação social, em relação das doenças transmissíveis, da relação como o índice de gravidez na adolescência, como que isso pode interferir na saúde pública, na saúde das garotas, né? Garotas que engravidam cedo demais tendem a ter problemas na gestação, gestações de risco. Então você explica as questões pegando pontos da biologia específicos. Então você pode estar trabalhando educação sexual dentro de reprodução humana. Não necessariamente você tem que estar preparado para falar sobre educação sexual no âmbito geral. Você pode falar só a coisa mais importante, né? Que isso já vai dar uma noção para o aluno de que algumas coisas eu preciso pensar um pouco melhor. Então, se você trabalha reprodução humana com doenças sexualmente transmissíveis, questões sociais, como gravidez na adolescência, você está trabalhando de uma maneira eficiente a educação sexual, né? Você vai estar trabalhando isso utilizando todos os pontos específicos da biologia, como a questão anatômica, como questão hormonal, como questão de metabolismo. Isso tudo, se você associar as questões de educação sexual, da questão de comportamento, né, de fazer ou não fazer, qual a idade de fazer, qual a idade de não fazer, você vai estar dando uma noção, um norte, sem entrar numa discussão, né? Eu vejo alguns colegas da biologia tentando trabalhar a questão social, a gravidez na adolescência, muitas jovens com ISTs, isso é um problema, mano, eu vejo muitas vezes eles fazendo isso de maneira a amedrontar os alunos sem explicar biologicamente o porquê que aquilo é prejudicial. E aí você não está fazendo educação sexual
eficiente, né? Então, eu acho que o mesmo vale para a educação ambiental, para outras questões também. Você tem que mostrar os pontos principais e explicar no que aquilo vai influenciar de verdade, no que realmente importa. Se eu fizer sexo sem camisinha, tem 50 tipos de vírus da herpes, do papiloma vírus humano, que eu posso pegar, digamos assim. 50 tipos de HPV que eu posso pegar. O porquê disso? Vamos lá, o porquê. E aí você vai explicar todo o método reprodutivo, como que funciona, quais são os fluidos que vai e volta, o que acontece, o que vai influenciar no metabolismo, e aí a pessoa vai começar a entender que realmente precisa pensar um pouco mais antes de agir de alguma forma. Entende? Então, assim, a gente precisa não ser extremista em todos esses temas que você falou aqui na pergunta. Tá? Mas a gente, como professor de biologia, tem total capacidade de falar isso de uma maneira mais aprofundada e ser entendível, né? Uma maneira mais fácil. Sim, e eu acho que, sim, os professores realmente eles têm essa capacidade de poder abordar essas, essas temáticas, né, transversais, a serem tratadas em sala de aula. Eu acho que, às vezes, o que pode dificultar um pouco é que, muitas vezes, a formação do professor ela pode ser um pouco, não fragmentada, mas Para definida, muito né? teórica ao ponto de que, às vezes, o professor ele sabe das duas realidades, ele sabe falar sobre questões dos vírus, né, sexualmente transmissíveis e tudo mais, ele sabe da importância de ter essa educação sexual, mas às vezes trazer essa conexão entre a teoria e conectar com essas questões práticas pode ter um problema de trazer para a prática esse conhecimento para poder trabalhar em sala de aula, né? Fora que alguns desses conhecimentos, né, desses estudos, como a questão de trabalhar a educação sexual, ainda é um pouco visto um pouco como tabu, então às vezes o professor até tem vontade de trabalhar esses assuntos, mas aí a própria escola ela dá uma barrada, Limite. assim, exatamente. Eles travam muito o professor, às vezes, por conta de determinados assuntos, né, que ainda são considerados tabus. Emma, eu tenho uma pergunta para ti a respeito da utilização de zoológicos para o ensino, né, dos animais, né, essa questão da fauna silvestre. Como é que tu vê a utilização do zoológico como uma prática de ensino? Tá. Eu vou te responder. Deixa eu só ligar a luz aqui, porque aqui já escureceu, aí senão vocês não vão me ver mais. Só um minutinho. Então, vamos lá. A questão de zoológico, né? É uma questão dentro da biologia, dentro de ensino de ciências, que é bem discutível, né? Porque, assim, tem professores, pesquisadores que são contra zoológico e tem outros que são a favor. E eu acho que nem nenhuma coisa nem outra, tá? Eu acho que tudo depende do contexto, de como é mostrado e qual a finalidade, entende? Porque, assim, hoje nós temos muitos zoológicos que trabalham com a conservação de espécies. Então, tem espécies ameaçadas que são trabalhadas dentro de zoológicos, dentro de centros, que na natureza ela estava praticamente extinta. E você consegue fazer uma recuperação lá. E aí você consegue trabalhar com conservação.
Isso é muito importante. E tem gente que fala assim, e tem biólogo, tem pesquisador, tem professor que fala assim, não, zoológico é ruim, zoológico prende os animais, é uma coisa ruim, não é bom de se mostrar. Eu acho que é um extremismo, porque assim, quando a gente trabalha com resgate de fauna silvestre, 60% dos animais que a gente recebe, que a gente resgata, tem trauma, ou foi criado ilegalmente, ou não tem capacidade para voltar para o ambiente selvagem. Muitas vezes a gente vai ter que trabalhar com aquele bicho o resto da vida dele. E ele não vai poder voltar para a natureza, porque ele não tem capacidade para isso. Se ele voltar, ele morre. Então ele vai para onde? Vai para os zoológicos. Ele vai para os centros, que aí é uma possibilidade de a gente trabalhar com ele, monitorar o animal, ele está em qualidade de vida, e ainda assim as pessoas poderem ter esse contato, essa interação com o ser vivo, com os animais. Muitas pessoas só têm interação no zoológico animal, em outro canto não tem. Então a gente tem que utilizar isso da forma correta, utilizar falando, explicando as coisas como elas são, né? Explicando que o zoológico muitas vezes recebe animais que vieram muito maltratados do resgate e que agora têm uma qualidade de vida, mas que infelizmente não podem voltar para a natureza, mas estão bem ali, são alimentados. Tem uma equipe de veterinários, zootecnista, biólogo, tratador, que todo santo dia cuida daqueles bichos, né? Então a gente precisa trabalhar uma maneira menos extremista, entendeu? A gente tem que entender o que a gente está falando para poder trabalhar com o zoológico, mas eu acho muito importante no quesito de biologia a gente poder utilizar zoológicos também. Não tem por que não, tá? Não tem por que não. Eu concordo contigo. Eu perguntei porque no começo tu falou sobre a questão da gente ter a consciência, né, de que não é o ser humano e o ambiente, o meio ambiente. O meio ambiente, nós estamos inseridos no meio ambiente, né? O meio ambiente é onde nós estamos presentes, né? Aí eu acho que às vezes a utilização de zoológico pode ser um pouco assim, porque exatamente como você falou, se ela não for bem trabalhada, pode perpetuar essa ideia de que nós somos nós e o meio ambiente é uma coisa à parte, né? Ou então como se o ambiente dos animais fossem aqueles zoológicos e tudo mais. Então, eu acho que realmente para se trabalhar, quando você para para pensar na questão do zoológico enquanto apenas benefício, um espaço de beneficiamento dos animais, ok, realmente é um local bastante importante, que tem a sua serventia, né, como você falou, né, para a preservação e conservação da fauna. E quando a gente já traz um pouco para o lado da educação, a gente tem que ter a consciência de que realmente os animais estão ali, mas que aquele não é o real local deles, né, eles não foram feitos para viver naquele local. Eles estão ali muitas vezes por ações humanas que acarretaram a presença daqueles animais ali, né? Bom, se alguém mais tiver alguma colocação, alguma dúvida, tá? Pode sinta-se à vontade, podem falar, tá certo? Mas, Emma, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, por você ter aceitado. Eu sei que saindo daqui você já vai entrar em um outro momento, né? Então, assim, eu imagino quão corrida é a sua agenda, mas a gente, em nome do Forbio, né? Eu, em nome do Forbio, agradeço a sua participação, de você ter separado esse tempinho aqui para poder partilhar com a gente um pouco dos seus conhecimentos e suas vivências, certo? Eu que agradeço o convite, viu? Qualquer coisa pode convidar novamente, a gente está aí para contribuir mesmo, certo? Não tem problema nenhum, não. Eu que agradeço toda a atenção de vocês e pelo convite em geral, certo? A gente se vê pela Unilab, convida vocês que estão aqui na palestra, né,
para a gente ir na Unilab também, para a gente conhecer os laboratórios, né? A gente recebe vocês também, tá bom? Isso, gente. Bom, então, sendo assim, eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Eu agradeço a presença, né, dos que vieram, dos que restaram, e fiquem atentos nas redes do Forbio, nas redes sociais, que a gente futuramente vai vir com mais momentos como esse, tá certo? Obrigado à presença de todos e todas, e até mais. Tchau, tchau.